Bom, a gente está vendo como que a política está pendurada na justiça e vice-versa. Vamos pegar, para a gente achar que nós não somos originais, vamos ver o que está acontecendo lá aqui do lado, na Argentina. A justiça argentina suspendeu a reforma trabalhista, incluída no decretaço, no pacote de decretos econômicos recém-assinado pelo presidente Javier Milei. Acompanhe. A decisão foi tomada após um recurso contra o projeto do presidente, apresentado pela Confederação Geral do Trabalho, uma instituição que reúne vários sindicatos do país. A medida cautelar suspende as modificações da legislação até que haja uma decisão final sobre as novas regras trabalhistas pretendidas por Milei. Os juízes entenderam que ainda há dúvida se a aplicação das mudanças justifica a urgência de um decreto sem passar pelo Congresso. Entre as alterações estavam a extensão do período probatório dos trabalhadores, a redução de licenças maternidade e paternidade e a limitação do direito à greve. A CNN entrou em contato com o governo da Argentina para comentar a decisão, mas não obteve resposta até o momento. Segundo a imprensa argentina, a Casa Rosada deve recorrer da decisão. Daniel, um ponto importante que a gente tem que ter em conta aqui na análise da questão lá na Argentina, que é o seguinte: o foro que tomou essa decisão é conhecido lá no sistema argentino como fuero laboral. Se pode comparar à justiça trabalhista brasileira. Quem recorreu do decretaço do Milei foi justamente a CGT, o principal grupo que congrega sindicatos, são muito tradicionais e tem muito peso na política argentina. A primeira reação do governo Milei foi a de dizer: a gente já esperava. Se veio da CGT e foi apreciado pelo fuero laboral, não podia ter outro resultado. Mas nós vamos conseguir fazer isso aí passar no parlamento, no Congresso, melhor dito. Vão? Eu acho bastante complicado ainda, não tenho essa resposta. Essa medida que foi derrubada agora mexia não só em leis e na legislação trabalhista, mas também em regulamentação do direito de greve, por exemplo, contribuição sindical, ou seja, pontos absolutamente polêmicos, mas de forma geral, medidas que vão além da reforma trabalhista que nós tivemos aqui no Brasil em 2017. Curioso nessa decisão da Justiça do Trabalho, vou citar assim para adaptar um pouco ao que nós temos no Brasil, mas é uma Câmara, um colegiado, foram 3 juízes que tomaram essa decisão, não unânime, foi 2 votos contra 1, é que um dos juízes citou na sua decisão um trecho de Juan Batista Alberdi, clara provocação ao presidente Javier Milei, que tem em Alberdi uma das suas inspirações. Alberdi foi um dos grandes defensores dos ideais liberais no século XIX. E ali o juiz cita exatamente alguns textos do Alberdi alertando sobre o risco de que o poder executivo acabe se tornando um déspota em uma sociedade, e é esse o recado que foi interpretado. Agora, eu acho que o encontro da verdade de Javier Milei com a sociedade argentina está mais marcado ali para fevereiro, março, que é quando o ano engrena, as pessoas voltam de férias, manifestações podem ganhar corpo, você tem todos os aumentos, as rodadas de corte nos subsídios, tem distribuidora de gás pedindo 500% de aumento nas tarifas, você já tem um desmame no subsídio no transporte público, e isso pode causar uma onda crescente de insatisfação na Argentina. Até agora, as manifestações me parece que floparam. Bom, é verão lá, como aqui também, é a época do ano mais tranquila, nesse sentido, tranquila em termos relativos. Agora, o que você está colocando em resumo, Daniel, é que o verdadeiro teste é a resistência social e não o que foi determinado por um colegiado de um determinado foro que o próprio governo argentino se julga em condições de dizer: não, peraí, isso não é a justiça, isso é um trecho da justiça com uma declaração, como você mencionou e detalhou, que tem posições contraditórias ela mesma. Caio. William, tem um debate que está acontecendo na Argentina que eu acho muito interessante dentro do governo, que a gente viu acontecer aqui também no governo Bolsonaro justamente no começo, que é uma certa divisão, vamos colocar ali, entre os radicais e entre os moderados. Essa mesma discussão está tendo lá e nos últimos dias, em razão desse pacotaço, e principalmente do pacotaço trabalhista também, até que ponto setores do governo
seria o centrão do governo, os moderados do governo Milei, deve ou não dialogar com as centrais sindicais, por exemplo. Esse debate está acontecendo hoje, estava acontecendo ontem, e hoje principalmente em razão da decisão dessa corte. E a gente assistiu isso aqui também, né? E tem a ver diretamente com o que você está dizendo de resistência social. Porque uma coisa é o Milei chegar, decretar essa revisão toda, trabalhista, sem chamar um sindicalista ali para conversar antes, né? E a gente sabe que o Bolsonaro também, em relação com os movimentos sindicais, foram praticamente nulas. Outra coisa, gente do governo, e pelo que eu estava lendo na imprensa argentina, era o Guilherme Francos, né, que é um cara super moderado, um economista, foi do BID, defendendo justamente esse diálogo. E acho que daqui para fevereiro, para março, nesse timing que o Daniel está colocando, esse debate tende a crescer, e tende a crescer exatamente em governos à direita, né? Até que ponto você chama movimentos para tentar, de alguma maneira, uma saída negociada. Isso aconteceu muito no governo Bolsonaro. E os radicais, vamos dizer assim, entre aspas, acabaram prevalecendo. E agora, aparentemente, nessa largada está acontecendo lá também. Bolsonaro já tinha a reforma trabalhista aprovada e os sindicatos totalmente minimizados, né, pela reforma trabalhista. Aqui no Brasil, a reforma trabalhista levou 7 meses, o que foi de flash total. Foi muito, muito, muito rápido para o tamanho da mudança que aconteceu. Aliás, as reformas que Michel Temer fez, e a reforma trabalhista estava dentro de um rol de reformas importantes, a reforma trabalhista foi entre elas, o teto de gastos aconteceu ali, tudo no mesmo bojo, a mudança das taxas de juros do BNDES. Agora, quem era o presidente era o rei da articulação política, que era Michel Temer. Mas assim, o Brasil tinha uma lei de mais de 70 anos, a CLT, e conseguiu fazer essa mudança, por exemplo, dos sindicatos, da reforma trabalhista, foi uma coisa totalmente revolucionária do ponto de vista de como funcionava e tão rapidamente em 7 meses. O Milei tentou a mesma coisa em Acabou. termos da contribuição sindical, por exemplo, que foi derrubada hoje. Mas ele veio num decretaço. Com um mês. Tem um mês que ele assumiu? Não tem um mês ainda que ele assumiu. Não, né? tem um mês. 10 de dezembro. 10 de dezembro. Então, de novo, nós vamos retomar aqui o que a gente falava sobre o governo brasileiro, que é a questão da forma, né? E talvez uma coisa importante de acompanhar vai ser o quanto a forma vai matar a tentativa de Milei. O quanto o abuso da forma vai tirar poder. O choque, né? Ele fala o choque versus gradualismo do Macri e o tratamento de choque dele. Só pela ordem, porque o Daniel está me pedindo a palavra. Eu queria destacar um aspecto que me pareceu sumamente curioso nas últimas semanas, ainda antes da posse de Javier Milei, quando ele já despontava ali como favorito nas eleições. Na Argentina, ao contrário do Brasil, a gente não tem uma Suprema Corte fortalecida. Provavelmente, se você sair nas ruas de Buenos Aires e pedir que as pessoas citem o nome de um ministro da Suprema Corte, ninguém vai ser capaz de fazer isso. A Suprema Corte não tem uma TV Justiça, não teve um grande caso como o Mensalão, que foi acompanhado como Copa do Mundo, para que as pessoas pudessem se familiarizar, não tem seus ministros conhecidos. Pois bem, nesse cenário de Suprema Corte pouco forte, um dos ministros da Suprema Corte Argentina passou a ir com muita frequência às redes sociais para contestar posturas do Milei desde antes da sua eleição. Dizer claramente que uma dolarização seria flagrantemente inconstitucional, falar mal do decreto de necessidade e urgência, dizer que isso poderia transgredir as leis. Não é uma informação, quero deixar claro desde já, mas é só uma pergunta que me causou curiosidade. Será que o Supremo Tribunal na Argentina está recebendo algum tipo de conselho por parte do nosso vizinho aqui, do vizinho deles, do Brasil? Se não conselho, pelo menos inspiração. Inspiração a gente pode buscar em todo lugar, mas conselho tem endereço claro. É isso que você está supondo, Daniel? Não é uma informação, William, é só uma coisa que me vem a pensar. Por que a gente tem um ministro da Suprema Corte agora na Argentina que tem vindo a público para colocar essas medidas em xeque antes de que cheguem ao próprio judiciário? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal no Brasil também não conseguiu a sua fortaleza do dia para a noite, foi um processo de construção. E isso também é uma constatação, né? Não é uma opinião. Então, é só colocando aqui a pulga atrás da orelha.
Tudo bem, mas de qualquer maneira a gente está confrontado com a seguinte questão, Caio, que eu passo inicialmente a você, que é a seguinte. Qual é a capacidade política, porque é nisso que o governo argentino falou hoje, imediatamente após a decisão desse foro laboral lá em Buenos Aires hoje, imediatamente a reação do governo foi a seguinte, a gente estava contando com isso, não é por aí que nós queremos atacar. Nós queremos levar isso adiante via Congresso. Sim, pela política, né? Sim, eles chamam de DNU, quer dizer, esse conglomerado de medidas. Que força ele tem? Bom, ele, na minha percepção, pelo menos, ele construiu bem ali a aliança com o macrismo, com a direita tradicional. Ele tem maioria, salvo engano, ele conseguiu construir a maioria, é uma maioria curta, mas ele tem uma margem de manobra, né? Ao se aliar à direita tradicional, o Milei consegue jogar quase de igual para igual com a oposição que ele tem lá. Eu não tenho o número certinho, né? Eu tenho mais ou menos na minha cabeça que ele colocou para presidente lá da Câmara o sobrinho do Menem, que é um peronista de direita, mas ele fez essa opção, e ele estava perto de ter uma maioria no Senado. E ao sinalizar que ele prefere pela política, ele prefere pela via política levar adiante os pacotes dele, né? Me parece uma solução razoável, não? Os fatos dirão. Não, os fatos dirão e, assim, a inflação de dezembro pode ter alcançado 30%. O governo está promovendo aumentos, retirando com muita intensidade os subsídios para gasolina, para energia. Então, e aí entra o esgarçamento social, né? O quanto que ele vai aguentar uma inflação de 30% ao mês, né? Um aumento de custos absurdo, uma mudança muito radical nas relações econômicas. Ele continua tendo o apoio do empresariado, do mercado financeiro. Hoje falei com gente do mercado financeiro lá, dizendo, não, está tudo mapeado, a gente já esperava essa briga. Então, o discurso muito parecido, a gente já esperava essa briga. Ouvi isso hoje também de gente do mercado. Ou seja, não há ainda uma condenação ao método. Há uma acomodação de dizer, não, a gente já esperava que isso fosse acontecer. Ele está com gordura para queimar, né? É um sujeito que foi eleito com 11% de diferença, né? Sobre Caio, o candidato governista. Uma última pergunta para você. Pergunta para mim? O DNU, esse decreto de necessidade e urgência, é uma espécie de medida provisória, né? A diferença é que a MP aqui no Brasil, ela está válida e o Congresso precisa aprovar. Na Argentina, ela está válida, mas não tem um prazo de expirar, né? Quer dizer, o Congresso precisa derrubar, senão ela vai valer para sempre. Sabe quantas vezes na história da Argentina um DNU foi derrubado pelo Congresso? Vê se vocês acertam. 0. Nenhuma na história. Nenhuma. Bom, mas é tudo inédito nisso, Daniel. Inclusive, o que a gente pode antecipar que seja a capacidade desta, como é que é? Fórmula, não? A fórmula, foi isso que você se referiu e falou, está certo ela? Eu disse, se os fatos devem ser razoáveis. Inclusive, a capacidade ou não do Milei de fundamentar uma convulsão social. É nisso que a Thaís está apostando e que você falou inicialmente, que o que decisivo é o grau de resistência social. Então, se a gente quer tentar entender o que vai acontecer na Argentina, a gente precisa tentar entender em que medida uma convulsão social está no horizonte, tá? Volto à minha primeira intervenção sobre a Argentina. Eu estou observando muito como os moderados estão enxergando as relações sociais e as relações do governo com os movimentos sociais. Porque eu acho que há, pelo menos em parte do governo Milei, a percepção de que o atropelamento, o tratoraço não vai funcionar. E que é preciso, de alguma maneira, chamar esses caras, não para compor, mas para pelo menos ter alguma espécie de diálogo possível. Porque senão a rua, a resistência social, ela vai crescer, que é onde o peronismo está infiltrado, né? Tá capilarizado no país. Acho que tem essa percepção. Os sindicatos convocaram uma greve geral para o dia 24 de janeiro, né? Então, dia 24 já vai ser um primeiro termômetro. Na última adesão, foi baixa a adesão. Foi
Foi baixa a menos da adesão metade. e Mas não... o problema é fevereiro e março, e eu só explico o porquê da minha tese de fevereiro e março. O Fim do Milei recesso. toma posse em 10 de dezembro. No dia 12 de dezembro, é o ministro da Economia, o Toto Caputo, quem vai à TV, e entre as medidas ali de ajuste, ele também faz um pequeno agrado. Ele diz, olha, o Bolsa Família da Argentina vai ter um aumento de 50%. Muito bem, parece bom, né? Você protege os mais pobres dessas medidas de austeridade. Só que com uma inflação de 25%, 30% ao mês, como a gente vai ver em dezembro, vai ver em janeiro, vai ver em fevereiro, a sociedade argentina pode ter um limite para essa tolerância, porque vai perder poder de compra, vai comer menos. Então, qual é o limite dessa paciência com o governo Milei? Me parece que ali o início de março, meados de março, vai nos dar grandes respostas. Pessoal, nós vamos trocar de assunto no próximo segmento do programa, então vai ficar... Vou ficar sozinho aqui na bancada. Sim. Então, assim, ele fala com o maior prazer. Você volta, a gente... Espanta todo mundo. Vai. Então, Daniel, obrigado, boa noite. Você também, Thaís, Caio. Até amanhã para vocês três. Daqui a pouco, depois do intervalo, nossos assuntos são, na verdade, o risco da ampliação de guerra no Oriente Médio com o ataque terrorista hoje no Irã. Até já.